Bom dia, queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor seja sobre nós nessa manhã, juntos para adorarmos, celebrarmos aquele que era, que é, para todo sempre, Jesus. A Ele toda a glória, todo o louvor. Amém? Vamos estar nos aquietando e falando com o Pai, entregando este tempo nas suas mãos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus, pela noite que o Senhor nos guardou, pelo descanso e pelo renovo de tuas misericórdias em nós, Pai. Obrigado, Deus, por estarmos aqui. Muito obrigado, Pai, porque nós temos logo pela manhã o livre-arbítrio de poder soltar a nossa voz e dar glórias ao teu nome. Obrigado mesmo pelo dom da vida, pelo sopro, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na tua casa de oração. Oh Deus, venha perdoar nossas falhas, reconhecemos nossa fragilidade, reconhecemos nossa pequenez diante de ti e nos colocamos, Senhor, na tua dependência. Usa as nossas vidas para a glória e louvor do teu nome, afinal foi para isso que o Senhor nos formou, para a glória do teu nome. Consagramos esse tempo nas tuas mãos, Pai. Fale conosco através da mensagem cantada, da palavra pregada, que teu Espírito Santo nessa manhã tenha primazia, influir neste lugar. Em nome de Jesus, tudo que não vem do Senhor, nós levamos cativo em obediência ao teu nome, Pai. E te convidamos a fazer parte desse tempo, tomando todo esse lugar, para a glória do teu nome. Amém? Vamos estar nos colocando em pé, vamos estar adorando ao Senhor. Jesus, essa luzinha aqui. Queremos consagrar a Ele tudo que nós temos, tudo que nós somos. Afinal, tudo que temos e que somos vem dEle e é para Ele. Amém? Ó Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. No início, Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. te damos tudo nessa manhã, De Pai. gratos louvores transborda Receba, Pai, nosso o louvor, meu nossa adoração, coração. Pai. Nos consagramos a Ti, Senhor. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça
Altíssimo, celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador. Com cânticos de júbilo, pois Tu és o Deus Criador, pois Tu és o Deus Criador. A Ti todo louvor, toda honra, Senhor. Santo, poderoso, querem que a Ti vi. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, Santo, poderoso, querem que a Ti vi. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Santo, Santo, poderoso, querem que a Ti vi. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é Teu nome em todo lugar, é Teu querer de graça e paz. Tudo
Santo, Santo Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. É teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, tu és. Santo, Santo Deus, tu és. A Ele todo louvor, toda adoração. Amém? Glórias a Deus. Estamos na contagem regressiva daquele momento, naquela semana que nós relembramos o nascimento de Jesus. Talvez você esteja vendo alguns detalhes aqui, lembrando Natal, lá dentro também. E glórias a Deus por esse tempo. Afinal, Ele existe lá do começo. Antes mesmo que Ele nascesse, que a terra estava sem forma e vazia, o Espírito já estava. E Ele veio para nos redimir dos nossos pecados. Se fez homem, habitou entre nós e até hoje continue nos dando sua graça e suas misericórdias se renovando a cada dia. E nós queremos hoje, primeiro domingo de Advento, cantar a história da sua glória, daquele que era, que é e para todo sempre. Seu nome é Jesus. Vamos fazer um lindo coral, lembrando naquela noite, lá em Belém, quando a salvação, a esperança chegava até nós. Amém? Cantemos todos juntos. Noite de paz, estrelas brilham fortes, nasceu Jesus, o nosso Salvador. O mundo assim seguia rumo à morte, até lhe vir demonstrar seu valor. A terra então encheu-se de esperança, pois já nasceu Jesus o Redentor. Ouvi a voz dos anjos, ó noite de paz, nasceu Jesus, nasceu. Ensinou a amarmos uns aos outros, sua lei é amor, o Evangelho é paz. Destruirá as correntes do pecado e em seu nome opressão cessará. Cantemos juntos. Cantemos, pois, um hino de alegria, saudai seu santo nome com louvor. Cristo é o Senhor. Louvai
Ele nasceu para que cada um de nós tivesse vida, para que todos nós tivéssemos vida e vida com abundância. Celebremos seu nome. Jesus nasceu a noite de paz na paz. Jesus nasceu. Obrigado, Senhor, por nascer em nossos corações. Obrigado, Deus, pelo dia em que o Evangelho chegou até nós. Muito obrigado, Senhor, porque não sei o que seria de nós se não te conhecêssemos. Nós te exaltamos, nós te adoramos, honramos teu nome, nos prostramos diante de ti, ó Pai. E nosso maior desejo é andar, Senhor, seguindo essa jornada de teus propósitos com temor e tremor, para que o mundo verdadeiramente conheça essa esperança que é em nós, essa luz que raiou e que chegou até nós. Obrigado, Jesus, por se fazer homem, por habitar entre nós. E um dia nos deu a capacidade de vermos a Tua glória como a glória do unigênito Filho de Deus, aquela que caminha conosco. Sim, porque o Senhor, a Ti foi te dado um nome, Emmanuel, o Deus conosco, aquele que veio nos remir dos nossos pecados. Obrigado, Jesus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Faça pairar essa Tua paz que vem de Ti, que excede todo o nosso entendimento a todas as nações, a todos os cantos da terra, para que os homens, para que a humanidade reconheça verdadeiramente que só no Senhor há esperança e há salvação. Bendito seja o Teu nome. Amém. Podemos tomar nossos lugares, por gentileza? Bom dia, Igreja Nova Aliança, graça e paz seja com cada um de vocês nesta manhã. Esse é um momento que nós gostaríamos e sempre gostamos, de conhecer as pessoas que nos visitam. E se esse é o seu caso, se você está aqui pela primeira vez num culto na Nova Aliança, nós gostaríamos que você ficasse em pé no seu lugar, só para que a gente pudesse te identificar e te dar um presente. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez num culto? Temos ali um senhor, seja muito bem-vindo, querido, que Deus te abençoe muito nesta manhã, que Deus fale ao seu coração. Obrigado pela sua presença. Temos mais alguém? Ok, então, se você pertence a uma igreja, leve o nosso abraço. Se não, considere a possibilidade de nos visitar mais vezes e que Deus te abençoe muito. Seria uma alegria para nós ter você conosco. Agora, dentro da nossa vida de igreja, nós temos alguns recados importantes para que a gente possa dar. Não! Hoje, quem vai dar o recado sou eu, Anjo Gabriel. Deixa eu ver aqui. Toda vez que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, me chama, é algo importante que eu tenho que anunciar aos humanos.
Deixa eu ver aqui. Esse recado. Rapaz, eu já estou há milênios esperando para dar esse recado. Esse Deus ama tanto esses seres humanos. Ele vai se tornar um humano? Vai deixar a sua glória. Ele vai precisar de uma mulher para nascer. Deixa eu ver quem é. A tal de Maria de Nazaré. Uau! Eu adoro aparecer a humanos. Eles levam cada susto quando me veem. Olha, Deus, para ter escolhido essa mulher para carregar o seu único filho, deve estar bem antenada com Deus. Deixa eu emprestar aqui o meu. Deixa eu me preparar que ela vai levar um susto. Maria! Ué, não levou um susto? Sabia. Você é bem antenada com Deus, né? Maria, não se assuste. Alegre-se, Maria. Você é uma agraciada por Deus. O Senhor está com você. Eu sou o anjo Gabriel. Eu vim aqui lhe dar um recado, Maria. Maria, Deus vai se tornar um humano. E Ele vai precisar de você para carregar o seu único filho. Maria, você ficará grávida, Maria. Como? Ora, Maria. Maria. Lembra da história de Abrão e Sara? Sara era uma idosa. E Deus concedeu um filho a uma idosa. E você, Maria, você é jovem, qual é o problema? Você não é casada ainda, né? Não. E você é virgem. As Escrituras dizem que o Filho de Deus iria vir por uma virgem. Mas qual é o problema? Vocês não cultuam Deus, o Deus dos impossíveis. Maria, o Espírito de Deus descerá sobre você e você ficará grávida. Qual que é o nome do seu noivo mesmo? José de Nazaré. Não se preocupa. A hora que José souber que ele tem um menino. Qual que é a profissão do José mesmo? Mas Deus é muito engraçado mesmo. Carpinteiro. Você está prometida para o carpinteiro. Olha, não se preocupe. A hora que José descobrir que ele vai ter um menino, esse menino se chamará Jesus. Jesus vai ajudar José na carpintaria. Ele vai entregar as ferramentas para o pai. Ele vai carregar madeira para o seu pai. Não se preocupe, Maria. Jesus vai carregar madeira até os seus últimos momentos de sua vida. Vai dar tudo certo, Maria. Jesus será conhecido como Emanuel, Deus conosco. O trono de Davi lhe será entregue. O seu reino jamais terá fim. Meu Deus do céu. Da onde que você é? Mas o menino, as Escrituras dizem que o menino é para nascer em Belém.
de Nazaré? Ai, 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 será que eu estou falando para Maria errada? Ai, ai, ai. Não se preocupe. Deus nunca falha. Você vai ter que caminhar de Nazaré até Belém. Quem vai resolver esse problema vai ser o imperador. Você vai ter que caminhar grávida de Nazaré até Belém. E a mulherada de hoje tem medo de pegar avião. Que coisa. Não se preocupe. Lá em Belém, o menino vai nascer. Aproveita a viagem e vai lá, depois que o menino nascer, vai até o Egito. Tira umas férias lá, vai visitar as pirâmides lá, porque o Herodes vai querer matar esse menino. Já sei. Estou lendo os seus pensamentos. Vocês não têm dinheiro para ir para o Egito, né? Não? Maria, não se preocupe. Dinheiro não é problema para Deus. Isso é um problema dos humanos. O chá de bebê vai ser bem caprichado. Vai aparecer uns caras lá do Oriente. Eles vão vir com um monte de ouro, incenso e mirra. Não vai lhes faltar para ir lá para o Egito. Vão para lá para proteger o menino. E por enquanto, Maria, sabe aquela sua prima idosa, é Isabel, que mora lá nas montanhas da Judeia? Vai visitar ela. Você vai ver o que eu estou falando é verdade. A vovozinha está grávida novamente. Deus é engraçado mesmo. Faz os milagres 2 vezes. Porque o ser humano tem memória curta. Não se preocupe. Vai lá. E o José? O José, deixa ele comigo. Eu não vou aparecer assim ao cores, ao vivo a ele. Se eu aparecer ao vivo e a cores para ele, vai ser que nem o Zacarias. Vai duvidar e vai ficar mudo. Eu vou aparecer ele num sonho. Vai, Maria. Vai em paz. Uau! Que menina obediente. Nossa. Que coragem, hein? Olha, se a crentalhada de hoje tivesse um pouquinho da coragem e da obediência que Maria teve, Jesus já teria voltado. Esse foi o meu recado. Dá os teus recadinhos. Hoje à tarde, às 17 horas, nós temos a nossa assembleia. É para todos os membros, então você que está aqui nesta manhã, lembra que a assembleia é para você que é membro, ou você que está sendo recebido na integração, por transferência. Então, depois da assembleia, nós temos o nosso lanche, e aí o nosso culto noturno às 19 horas. Mulheres, nessa terça-feira, lembra que nós temos o encerramento do grupo de mulheres. Então, 19h15, você tem esse tempo aqui também para todas as mulheres. Agora, engraçado, né? Primeiro domingo do Advento, a gente não tem um teatro, não tem nada de coisa. Essa igreja já foi melhor, já teve coisas mais interessantes. Quarta-feira, nossa reunião de oração, às 19h30, e logo após, às 20h30, ensaio do coral, e agora o ensaio do coral em reta final. Então, você que está participando, não deixe de vir. E próximo sábado também, juventude, vai ter o encerramento na praia, então vai sair aqui da igreja às 7 horas da manhã, vão ficar lá o dia todo e às 23 horas retornam aqui para a igreja. Então, se você é pai de adolescente e jovem, próximo sábado tem este compromisso também. E já anota na sua agenda, no dia 7/12, na reunião de oração, da quarta-feira, 7/12, nós teremos um tempo com a família Braga. Vai ter, então, um tempo de testemunho deles, o Tiago vai compartilhar a palavra e depois vamos jantar juntos, mas é necessário fazer a inscrição aqui na igreja. Tá? Então, se você quiser participar desse tempo da reunião de oração,
você dá o seu nome lá para poder, então, depois participar do jantar. E, lembrando, dia 18 de dezembro é o nosso culto de Natal. Então, também anota na sua agenda, não deixe de participar, está sendo preparado aí toda a questão, né, não só do coral, mas todo o aspecto que envolve esse culto. Então, é importante a participação de todos, traz um convidado, vai ser muito especial. De aviso é isso. Nossa, eu estou com uma dor nas costas. Quem pode me ajudar só a trazer o púlpito aqui para frente, por favor? Tá aí o meu ajudante. Muito obrigado. Podia ter um teatro, né? Mas agora nós vamos ver o vídeo, né, o último vídeo de testemunho, de integração, né, esses irmãos que nós estamos então ouvindo o testemunho ao longo dos domingos. Hoje eles serão recebidos então como membros na Assembleia, e nós temos mais um vídeo aqui para que possamos conhecer mais uma pessoa que está chegando. Oi, eu sou a Rebeca e eu vim contar um pouquinho de como eu vim parar aqui na INA e como eu fui encontrada por Jesus. Bom, eu sou de Castro, fica no interior do Paraná, e eu cresci na Igreja Evangélica Reformada. Então eu cresci num lar cristão e também cresci frequentando o acampamento Palavra da Vida, que muitos aqui também frequentaram. E foi no meu primeiro PV, com 7 anos de idade, que eu reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador. E foi com 14 anos de idade, também num PV, que eu decidi ter uma mudança completa de vida, talvez uma mudança mais racional, né, de alguém um pouco mais velha. E desde então minha vida foi transformada por Cristo. E algo muito importante nesse processo de transformação foram as amizades que eu criei no PV. E muitas dessas amizades criei no meu primeiro PV, com 7 anos de idade, a Eduarda Toro, a Eduarda Mazala. São amizades que prevalecem até hoje, amizades aqui da igreja. Então, fui muito agraciada pelo Senhor com essas amizades e com o privilégio de ter me mudado para Curitiba em 2019 para fazer faculdade. Me mudei sozinha e fui muito bem acolhida por esses amigos do PV que me chamaram para participar dos cultos no final de semana, para participar dos grupos pequenos ao longo da semana. Comecei a frequentar o GP de quinta e foi dessa forma, ao longo desse caminhar dentro da igreja, que eu decidi tomar a decisão de me tornar membra da INA. E reconheço aqui na igreja pregações cristocêntricas que glorificam o Senhor, que confrontam o nosso coração, mas foi dessa forma que eu tomei essa decisão e espero poder contribuir para o corpo de Cristo. E é isso aí. Muito obrigada. Então, esse é o nosso último, mas não menos importante, né, testemunho. E, como eu já disse, então, hoje à tarde, na Assembleia, eles serão recebidos. Agora nós vamos ter um tempo de intercessão, e nós temos 3 motivos específicos para orarmos como igreja. O primeiro deles é que o nosso irmão Oscar, ele interna hoje. Ele começa um novo tratamento, então é importante nós orarmos por ele, pedindo a graça de Deus sobre ele, sobre como o corpo dele, o organismo dele vai reagir a esse novo tratamento. O pastor Juba, né, ele foi diagnosticado com Covid essa semana, então continuar orando por ele, por sua família. E recebemos hoje de manhã a notícia, através da Mariana Almeida, de que o pai dela, o Edson Clariano, ele está na UTI do Hospital do Rossio com problemas cardiológicos. E então nós vamos orar por ele, para que Deus também possa intervir nessa situação. Então, o Oscar, o pastor Juba e o Edson Clariano, e também, se você quiser colocar alguém diante de Deus nesse momento para orar por essa pessoa, você pode fazê-lo, e depois nós oramos juntos, então, por esses 3 motivos.
Senhor, obrigado porque o Senhor é um Deus de milagres e podemos confiar de que o Senhor também é um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou cremos, conforme o Teu poder que opera em nós. Deus, acreditamos e cremos de que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem age, é o Senhor quem cuida e principalmente é o Senhor que tem um propósito para a vida de cada um de nós. Deus, mas o Senhor também conhece o desejo do coração de cada um de nós, principalmente relacionado a esses 3 irmãos queridos, ó Deus. E nós oramos pelo Oscar nesta manhã. Deus, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem ajudado e fortalecido a ele. Já vimos tantos milagres acontecendo na vida dele e oramos, ó Deus, para que o Senhor, na sua infinita misericórdia, faça mais um milagre na vida dele, para que o corpo dele possa reagir a este novo tratamento, que possa, Deus, haver evolução desse tratamento no combate e em tudo aquilo que ele precisa para que o seu organismo possa se fortalecer. Deus, oramos pela aceitação, ó Deus, do seu organismo em relação a este novo tratamento. Cuida dele lá, ó Deus, no hospital, cuida da Nuke, da sua família, Senhor. Fortalece-os, anima-os e encoraja-os nesta manhã. Que eles possam não só sentir a tua presença, mas que eles possam ouvir a tua voz, ó Deus, trazendo ao coração deles e que o Senhor está com eles, e que isso possa animá-los e encorajá-los nesse dia. Deus, oramos também pelo pastor Juba, pela Gabi, pelas crianças, pela gravidez. Deus, pedindo que esse tempo que eles estão experimentando, ó Deus, de isolamento em casa, por causa do diagnóstico de Covid, que eles não tenham nenhum outros sintomas e nada, ó Deus, diferente do que eles já tinham na sua vida normal, que seja apenas um diagnóstico, mas que não haja nada na saúde deles. Guarda a vida de cada um, preserva, ó Deus, a saúde íntegra de cada um deles. Deus, e oramos também pelo nosso irmão Edson. Deus, oramos para que o Senhor o visite hoje, naquela UTI, que o Senhor possa restabelecer o funcionamento correto e perfeito, ó Deus, deste coração. Deus, sabemos que o Senhor pode fazer isso. Não sabemos as causas pelas quais ele está lá. Deus, sabemos que a situação aos nossos olhos é complicada, sabemos que para a família e para nós que o conhecemos muitas vezes é até assustadora a notícia. Deus, mas nós confiamos no Senhor, confiamos de que a vida do Edson está nas tuas mãos e que o Senhor pode intervir nessa situação, o Senhor pode fazer o coração dele funcionar a contento, ó Deus, nesse momento, se o Senhor assim quiser. Então a nossa oração, com o desejo do nosso coração, é que ele seja curado. Mas oramos para que o teu nome seja glorificado na vida dele no dia de hoje. Deus, acalma também o coração dos familiares, para que eles possam também depositar a confiança deles no Senhor. É a oração que nós fazemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos louvar ao Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Você que nos visita, não se constrange, é um privilégio nosso como igreja. E fiquem atentos, então, enquanto a sacola da oferta passa, aos avisos que estão sendo projetados. Nós oramos pelas ofertas agora e também pela escola dominical. Senhor, em nome de Jesus, oramos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de também adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Deus, oro pela vida de cada um dos que estão aqui nesta manhã, aqueles que ofertarem, aqueles que não puderam ofertar, para que o Senhor, na sua generosidade, ó Deus, e na sua misericórdia, possa proporcionar para que cada um de nós, ó Deus, tenha a provisão na sua casa. Deus, o necessário para que possamos viver os nossos dias. Deus, oramos pedindo sabedoria na aplicação desses recursos,
Oramos, ó Deus, pelo nosso financeiro, pela diretoria da igreja, para que, diante dos desafios que temos, esses recursos que chegam, ó Deus, através da Tua graça, possam ser aplicados com sabedoria. Oramos também pela escola dominical, professores e alunos, pedindo que o Senhor possa também falar ao coração deles nesta manhã, e usa a vida, ó Deus, do Marcos para ministrar as nossas vidas nesta manhã, que o Senhor derrame graça e sabedoria sobre a vida dele, e também prepara os nossos corações à mensagem que ouviremos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, escola dominical pode sair. Marcos, que Deus te abençoe. E o Aldo poderia ter pensado em teatro. Bom dia, queridos. Bom dia a todos. Só gostaria de reforçar a reunião de mulheres. A Beth pediu para eu reforçar que não será um lanche e sim uma janta. Tá bom? E antes de começarmos, eu gostaria de orar novamente. Senhor, Tu sabes o quão pequeno, quão incapaz eu sou, Pai. Eu te peço a Tua misericórdia, a Tua graça, para poder comunicar a Tua palavra de forma fiel, Senhor. Eu te peço, pelo poder do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale conosco nessa manhã, Senhor, no nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje, eu coloquei da seguinte forma: Quebrou, será que tem conserto? É uma mensagem baseada em Gênesis, final do capítulo 2 e o começo do capítulo 3. E a razão que eu dei o título para essa mensagem dessa forma é porque me parece que as coisas hoje em dia são bem descartáveis, né? Principalmente essas coisas mais eletrônicas, eletroeletrônicos também, né? Coloquei uma imagem no próximo slide, que é a imagem de uma máquina de lavar. Na verdade, é a máquina de lavar do Kevin. Não sei se é sua, mas na época que eu estava na casa ali do Kevin, no tempo que eles estavam nos Estados Unidos, a máquina quebrou. E vocês sabem que é difícil ficar muito tempo sem uma máquina de lavar, né? E aí eu chamei um técnico para avaliar quanto que custaria um conserto dela, né? E a peça, que era o agitador ali, o eixo, né, desse agitador, custaria mais ou menos R$300, mais 300, 400, mais o custo da mão de obra. O total sairia uns R$800. Aí eu pensei, será que realmente vale a pena, né? Será que não vale a pena comprar uma nova de uma vez? E as coisas hoje em dia são meio assim, né? Muito descartáveis, né? Mas aí eu resolvi procurar no YouTube, né, se tinha uma forma mais barata de resolver esse problema. E eu encontrei, tem vários vídeos, se você pesquisar lá, e eu de fato encontrei exatamente aquilo que solucionaria meu problema. Era uma cola que aí, em vez de ia resolver o problema ali do engate, que já estava desgastado e perdeu ali o atrito, né? Gastei R$15 com o conserto da máquina de lavar, e eu fiquei tão orgulhoso de mim mesmo, que até fiz um videozinho, e eu tive a audácia de mandar o videozinho até para o técnico que veio lá em casa, e falei, olha, o que eu consegui fazer com R$15? 3 meses depois, o problema de novo apareceu novamente, né? E é o que acontece muitas vezes, né, quando a gente tenta dar aquele jeitinho mais barato para as coisas, né? E eu penso que a gente tem um pouco dessa mentalidade hoje em dia para outras coisas também, né? A gente está numa igreja e, naturalmente, como a igreja que é cheia de pessoas pecadores vai ter muitos problemas, e a nossa tendência natural é
para resolver esses problemas, o mais fácil seria sair da igreja, né? A gente pode ir para outra, tem tantas opções aí no cardápio para a gente aproveitar, né? E dentro de um relacionamento de casamento, né? Quando as coisas não vão bem, parece que hoje em dia é muito mais fácil se separar, né? Porque reparar as coisas é muito custoso, né? Exige identificar um problema, né? Exige procurar uma solução, renunciar nossos próprios erros, pagar um preço, mudar. E isso, para a nossa mentalidade dos dias de hoje, é demais, é muito para nós. Você já teve esse tipo de pensamento, assim, de desistir, simplesmente desistir, ou coisas que vieram à sua mente no sentido assim, eu tô cansado, eu não aguento mais. E nesse domingo de advento, né, minha proposta nesse domingo é de relembrar a primeira vez que Jesus é anunciado na Bíblia, de uma forma muito diferente, porque a gente vai ler a respeito da queda. Em vez da palavra queda, eu quero usar a palavra quebra, a quebra do relacionamento com Deus. E eu creio que Deus quer nos chamar para aquietar o nosso coração e ouvir o que Ele tem para dizer para todos nós. Eu gostaria que você pudesse ler comigo, na sua Bíblia ou aqui nos slides, Gênesis do 2, 25 até o 3, versículo 7. E antes de ler esse texto, acho que você vai perceber, é a história de Adão e Eva, né? Nós todos sabemos, mas ainda não há explícito esses nomes, né? Adão e Eva. É dito homem e mulher. E eu creio que talvez até Deus tenha propósitos com isso, porque é também a minha e a sua história. Não só a deles, mas nós como homens e como mulheres. Então coloque o seu nome nessa história também. Verso 25. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, logo ali no começo desse texto que nós lemos juntos, diz ali que eles não sentiam vergonha, mesmo estando nus, né? E a impressão que me dá é uma ideia de inocência e confiança. Vocês já viram
crianças assim brincando e se abraçando, sem qualquer impedimento, sem qualquer preocupação. E eu separei uma foto do meu casamento. Acho que vocês vão reconhecer algumas dessas crianças que estão aí. Uma foto de 6 anos atrás. Eu achei muito bonita essa foto, porque mostra um pouco, talvez um traço do que significaria essa inocência, esse sentimento de não ter vergonha, sem nenhuma malícia, sabe, de estar segurando a mão de um menino ou de uma menina, sem um constrangimento, né? Eles simplesmente decidiram que, assim como os adultos estavam ali dançando Reigen, elas também tinham direito, né, de dançar Reigen também. Mas são apenas traços, né? E a gente não sabe o que é efetivamente isso, porque nós nascemos em pecado, né? Mas naquele tempo, de fato, existia esse ambiente de plena harmonia com Deus, entre eles e Deus. Mas, em primeiro lugar, o que acontece nessa história, essa história de quebra, a gente vai ver como, de fato, que essa quebra se origina, quais são esses sinais dessa quebra. E o primeiro deles é o engano, quando se torce ou se relativiza a verdade. Então diz ali no primeiro versículo do capítulo 3, ora, a serpente era o mais astuto, e essa palavra astuto, até no português ele leva uma ideia mais pejorativa, mas no original é uma coisa até um pouco ambígua. Pode ter uma conotação negativa, ou pode até significar uma pessoa prudente. Então, a serpente, ela até se coloca de uma maneira assim um pouco ambígua, sem de fato ter essa conotação diabólica que hoje a gente traz, né? Era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Ela coloca justamente esse engano, né? Torce a verdade, relativiza a verdade, né? Isso é muito presente você analisar, por exemplo, algumas religiões como o islamismo. Eles consideram que a palavra de Deus, ela deve ser lida, os evangelhos devem ser lidos, é algo bom, mas foi corrompido. Então não tem a autoridade que deveria ter. E não tem autoridade sobre a sua vida também. Da mesma forma, o catolicismo, mesmo que ela considere, sim, a palavra de Deus como palavra de Deus, coloca ao mesmo tempo as tradições católicas no mesmo nível de autoridade da palavra de Deus, relativizando a verdade. O liberalismo, né, que a gente tanto vê hoje em dia, não é mais a verdade, mas uma verdade. Algo que pode ser relativizado de alguma forma. Mas fora essas linhas filosóficas e religiosas, talvez algo mais sutil dentro do nosso próprio coração mesmo, é quando a voz do nosso coração tem mais autoridade do que a verdade de Deus. Talvez alguns pensamentos que surjam na nossa cabeça, algumas frases como, eu realmente preciso disso. Ou algo como, não dá mais, não dá para ficar assim mais, eu não aguento mais. Frases que surgem às vezes de raiva, de amargura, de descontentamento, quando a voz do coração tem mais autoridade que a voz de Deus. Você já se sentiu dessa forma quando tem muitas vozes surgindo dentro do seu coração, assim, e você não perde a capacidade de discernir quando aquilo vem da carne ou vem do espírito? E é esse engano maligno e destruidor que precisa ser substituído pela verdade, né? Mas a princípio, quando a gente lê esse texto, parece que a mulher ela conhece a verdade, ela conhece aquilo que Deus, a lei de Deus que foi passada para eles, né? E de forma até memorizada, gravada.
A mulher mesmo responde: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore de jardim, da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Ela sabia muito bem a respeito da verdade. Mas aí vem uma segunda estratégia maligna, que é a cobiça. A cobiça que traz esse desejo da carne, dos olhos e da soberba. Vamos ler novamente o versículo 4 ali. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu ao seu marido, que também comeu. Se a gente traçar um paralelo com outro texto, em 1 João 2,16, eu creio que a gente vai ver algumas semelhanças com aquilo que, com essa descrição que a gente vê em Gênesis. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, se a gente traçar um paralelo, né, eu coloquei ali também esse paralelo, esse fruto, né, agradável ao paladar, ele pode ser comparado à cobiça da nossa carne, né? Tudo que a gente tenta agradar o nosso próprio corpo, pode ser através do consumo excessivo de comida, como uma forma de diminuir a nossa ansiedade, a bebida, como uma forma de esquecer os problemas, a droga, ou a gratificação, todos os tipos de gratificação sexual, ou seja, uma perspectiva voltada para si mesmo, em uma independência de Deus, ou seja, uma busca de resolver essas necessidades sem Deus, uma autossuficiência de Deus. Outro fruto, o fruto que era atraente aos olhos, pode ser comparado à cobiça dos olhos, né? É todo tipo de ganância que é despertada por aquilo que a gente vê. Especialmente, eu creio que nesse texto aqui está falando de coisas sensuais. Hoje é impressionante que, com as mídias sociais que a gente tem acesso, você nem precisa mais de pornografia, você nem precisa mais acessar sites como esse, porque as mídias sociais estão repletas de coisas sensuais, de tal forma que já não é mais necessário isso. Tudo está tão perto de nós, a poucos toques ou cliques de nós. E ela é extremamente atrativa aos nossos olhos, como uma forma de quebra do relacionamento com Deus. Outro fruto, ali desejável para dela se obter discernimento, que tem a ver, eu creio, com a soberba da vida, ou seja, desejar o que não tem e exibir aquilo que tem, para impressionar os outros, o que, na verdade, revela um grande vazio no nosso coração. Enquanto em 1 João 2,17 diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então essas são as origens, os começos de uma quebra de relacionamento com Deus, eu creio. O engano, quando se torce ou relativiza a verdade, e a cobiça, o desejo da carne, dos olhos e a soberba. Mas, em segundo lugar, eu gostaria de colocar como a quebra se manifesta, quais são os sinais práticos dessa quebra. No versículo 7, diz: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O primeiro desses sinais, o primeiro dessas manifestações é a vergonha. Não sei se você já sentiu vergonha, provavelmente já todos nós sentimos de alguma forma. Eu tenho um exemplo de vergonha, que me envergonha contar, mas eu quero contar como exemplo. Eu estava ainda fazendo seminário lá no Palavra da Vida, e a gente ia até o porto lá de Belém,
e pegava um barquinho para ir até a comunidade ribeirinha, e eu usava uma bermuda, assim, de esporte, mas com um bolso que não segurava bem as coisas. Eu colocava meu celular ali. Era aquele celular meio tijolão naquela época. E aí eu sentei naquele banquinho do barco e eu senti que o meu celular não estava ali. E agora? Aquele sentimento, né? E agora? Onde é que está meu celular? Quando eu olhei para baixo, tinha uma bolsa que era de um senhor que estava atrás de mim. E essa bolsa estava aberta, exatamente onde teria caído meu celular. Me levantei, falei, com licença, senhor. Abri a bolsa dele, comecei a procurar meu celular. E o celular não estava ali. E sabe onde que estava o celular? Na minha mão. Eu fiz tudo isso com o celular na mão. Sabe aquele sentimento de vergonha, assim? O meu amigo estava do lado, ele olhou para mim, assim, com uma cara de desprezo. Eu fiz assim também. Só sentei e não falei nada. Esse tipo de vergonha, ele tem mais a ver com um embaraço, né? Mas eu creio que a vergonha que está sendo descrita aqui, ela é um pouco diferente disso. Ela é muito mais profunda do que isso. Ela tem a ver com um sentimento de exploração, um sentimento de humilhação, de desonra ou de extrema pobreza. Imagina que você perde tudo que você tem. Você construiu a sua vida, mas por motivos quaisquer, você perdeu tudo e não tem mais nada. Não tem nem sequer o que comer, a ponto de quem sabe, mendigar o alimento, né? Coisas mais básicas, uma desonra profunda, né? Como aquele filho pródigo que volta sem nada depois de ter gastado tudo, né? Pela primeira vez, parece que o homem e a mulher, eles sentiram esse sentimento de vergonha diante de Deus. De, por um momento, terem tudo naquele jardim. E então começarem a perder tudo aquilo que eles tinham. O outro sentimento que surge nesse texto, e é evidente, é o medo. Ali, a partir do versículo 8, diz assim: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. É interessante como muitos vivem a relação com Deus ou com qualquer tipo de divindade dessa forma, um medo da represália de Deus. Então, faça coisas, obras humanas, para de alguma forma agradar esse Deus que pune. E aí você vive nessa troca de ofertas para Deus, para que de alguma forma Ele se agrade de você. E aí Ele tem um pouco de misericórdia. É assim que muitos vivem no mundo. E às vezes, como nós, às vezes, temos a nossa relação com Deus. O terceiro sinal, né, manifestação, talvez o mais profundo dentro da nossa cultura, é a culpa. Ali no verso 11, e Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou, e eu comi. Essa tendência de colocar a culpa, esse sentimento ruim que se tem no coração, e transferir para algum outro, né? Eu estava ali atrás agora, eu peguei uma caneta ali das coisas do Juba, ali na sala dele, porque eu estava precisando de uma caneta, e a caneta estava estourada, cheia de tinta, né? E minha mão ficou toda preta. E eu comecei eu não tinha um papel, alguma coisa assim, comecei a passar na mesa mesmo ali,
para ver se tirava aquela tinta, né? Porque eu não ia ficar aqui na frente com a minha mão toda suja, né? E parece que é uma coisa semelhante que a gente que funciona dentro do nosso coração. A gente tem tanta dificuldade de lidar com a culpa que, para se livrar desse sentimento ruim, a gente vai procurar circunstâncias que nós passamos na vida, pessoas, coisas que nos feriram, e transferir essa culpa de tal forma que o nosso coração, de alguma forma, se sinta mais aliviado, né? Quando, na verdade, é a nossa consciência falando, mostrando que dentro do nosso coração existe um padrão divino entre o certo e o errado, né? O problema é que muitas vezes, quando o pecado ele entra na nossa vida e ele se repete, ele não é confrontado, ele vai começando a ser, essa consciência começa a ser silenciada, e essa culpa começa a ficar cada vez mais deteriorada, menos presente dentro do nosso coração. Mas me parece que esses sentimentos, esses sinais que Deus coloca na nossa vida, apesar de serem dolorosos, difíceis de lidar, elas são dádivas de Deus. Porque são eles que vão nos levar ao arrependimento, vão nos lembrar dessa quebra de relacionamento que houve com Deus. E a gente precisa estar atento a esses sentimentos, a esses sinais. De fato, a culpa, o medo e a vergonha, elas são muito, muito proeminentes na vida de todos nós. Mas elas se manifestam de forma diferente, de cultura para cultura. Tem algumas coisas interessantes que eu gostaria de colocar. Foi feita uma pesquisa com habitantes desses países em relação àquilo que mais faz efeito, aquilo que é mais proeminente na cabeça das pessoas, né? Em países como o Brasil, os países europeus, de maneira geral, a culpa ela tem muito peso na cosmovisão, na maneira como se vê o mundo. De tal forma que, se você violar algum desses valores, daquilo que a gente considera como certo e errado, isso vai trazer um sentimento de culpa muito grande. Existe um autor que eu li, trabalha com uma questão entre muçulmanos, e ele colocou um exemplo interessante da seguinte forma: ele estava, se não me engano, no Paquistão, e ele tinha muitas pessoas daquele país, ele estava junto com algumas pessoas americanas, e aí um policial ele começou a apitar ali o apito, demonstrando que existia alguma coisa errada, alguma coisa que precisava ser corrigida, alguma coisa que estava fora da lei, né? E os americanos, eles logo ficaram apreensivos, né? Será que a gente está fazendo alguma coisa errada? Será que a gente violou alguma lei? Enquanto aquelas pessoas ali daquele país não estavam nem aí para aquele apito, não estavam nem um pouco preocupadas com aquela circunstância. No trânsito também, o guarda começou a falar que eles estavam infringindo alguma lei, e os americanos super preocupados, o que a gente fez errado? Enquanto que daquele país começaram a discutir com o policial, não foi isso e tal. E é muito interessante como a forma como se vê a culpa é diferente. Em países orientais, por exemplo, onde a culpa ela não é tão proeminente, mas a vergonha é muito proeminente, existem algumas manifestações interessantes. Por exemplo, um árabe, quando ele é desonrado por algum motivo, vai surgir, muito provavelmente no seu coração, um desejo de restaurar essa honra que foi perdida por aquela circunstância. Então, ele é capaz de matar alguém para que a sua honra seja restabelecida. Ao contrário, por exemplo, em
No Japão, por exemplo, a gente ouve algumas histórias nesse sentido, quando a pessoa se sente desonrada, ou se ela fez algo desonroso para alguém, vai ser tão pesado no coração dele que ele é capaz de se suicidar para que aquela desonra seja sanada. E é interessante como essas coisas se manifestam nos nossos corações, né? Mas em todas elas, em todas as culturas, a gente pode dizer, no próximo slide, que essa harmonia que existia entre o homem e Deus, ela foi quebrada. E ela foi quebrada em vários aspectos. Foi quebrada na relação de Deus com a criação, de Deus com aquele casal, do casal com a criação, ou seja, da maneira como aquele casal se relacionava com a natureza, e do homem e da mulher, no relacionamento interpessoal ali, e futuramente com a sua família também. Os próprios filhos de Adão e Eva sofreram com essa falta, com essa quebra de relacionamento, ao ponto de haver um assassinato dentro daquela família. E isso se repercute até hoje de uma forma reconhecível. Eu fiz uma breve conta nos últimos 100 anos do número de mortos em função de genocídios e guerras no mundo. Mais de 200 milhões de mortos, de assassinatos. Mais de 20 milhões de abortos por ano, não aqueles que são espontâneos, mas aqueles provocados mesmo. O desprezo pela vida. 2,7 milhões de mortos pelo Covid nesses poucos últimos anos. A maneira como a natureza foi degradada e ela interfere no nosso dia a dia, na nossa relação com as pessoas. De fato, o pecado, ele é o maior desastre da história. E algo que eu gostaria de colocar aqui é que aquele homem e aquela mulher são como eu e você. Eu e você naquele jardim, né? E toda vez que a gente escolhe o pecado, escolhe desobedecer a Deus, a gente escolhe a morte. E é interessante como muitas vezes a gente luta para que não haja corrupção no nosso país, para que as coisas sejam diferentes. A gente fica indignado quando o nosso dinheiro ele é dissolvido em meio à corrupção. E é natural que isso aconteça, mas talvez a gente não fique indignado com a corrupção do nosso próprio coração. A gente não tem o mesmo tipo de comportamento. E diante de tanta quebra, de tanta corrupção dentro dos nossos corações, dentro das nossas famílias, dos nossos relacionamentos, das nossas igrejas, será que tem reparo? Será que tem conserto? E eu gostaria de colocar um filme agora, queria pedir para o Alessandro preparar ali para a gente, que tem a ver com isso, tem a ver com aquilo que Adão e Eva sentiram naquele tempo. Eu nunca achei que eu ia passar uma novela para vocês aqui, mas essa é uma parte de uma novela produzida pela Record. E eu posso dizer que talvez essa seja a produção mais bela que eu já vi da televisão brasileira e que é muito profunda e muito, muito significativa para esse contexto. Por favor. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência.
Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, e vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Eu achei muito bonito a forma como eles criaram essa produção. Eles filmaram essa cena ali na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Existe esse canyon, e eu lembrei desse canyon de separação entre o homem e Deus, né? Intransponível, inalcançável. E será que tem restauração, né? E em terceiro lugar é justamente sobre isso, como a quebra ela é restaurada. No verso 15 do capítulo 3, que nós ainda não havíamos lido, Deus pune a serpente e fala da seguinte forma: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E esse texto ele está falando justamente da vitória de Cristo sobre o diabo, da vitória de Cristo sobre a morte, mesmo que para isso esse descendente fosse ferido no calcanhar, ou seja, sofresse a morte da cruz. E esse descendente, ele pregou e viveu a verdade, apesar das torções e da relativização dessa verdade. Esse descendente, ele venceu a cobiça da carne, dos olhos e da soberba da vida. Ele viveu uma vida perfeita, sem pecado. Esse descendente, ele tomou para si toda a vergonha, mesmo nascendo numa estrebaria, vindo de uma cidade sem honra alguma, sendo cuspido, maltratado e morto numa cruz, sinal de maior desonra. Ele tomou para si toda a minha e a sua vergonha. Esse descendente, ele amou pecadores, pessoas que não mereciam definitivamente perdão, ou seja, ele lançou fora todo medo de rejeição. E esse descendente, ele também assumiu a culpa do pecado. Esse pecado que a gente impulsivamente essa culpa que impulsivamente a gente tenta nos livrar e colocar nas circunstâncias ou em pessoas, mas ele tomou sobre si toda a nossa culpa. E é só esse descendente prometido que é capaz de consertar a sua vida. Esse Deus, ele de fato, ele te expulsou da presença dele por causa do teu pecado, mas esse mesmo Deus
Ele te chamou para perto por meio da vinda desse descendente. E de fato, nessa quebra de relacionamentos, há muitas vezes relacionamentos nas nossas vidas que não podem mais, por diversas circunstâncias, ser restaurados, naquilo que não depende de nós, né? Mas tem um outro conserto que precisa ser feito, é um conserto aqui dentro do nosso coração. Porque o relacionamento mais importante das nossas vidas é com o nosso Criador. E não depende daquilo que você faz, das suas forças, mas depende exclusivamente do valor que você dá àquilo que Jesus fez por você. E eu gostaria de concluir e orar, e te perguntar se existe algo para ser consertado na sua vida. E o meu conselho é: não dê um jeitinho, o jeitinho mais barato, pelos seus próprios meios, porque logo, logo isso vai estragar, vai se quebrar novamente. Entrega e peça ao teu Criador, nesse momento, para que esse descendente restaure todas as coisas. E antes de orar, eu só gostaria de ler essa profecia que fala da restauração de todas as coisas. Isaías 11, de 6 a 9. O lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o bode. O bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vamos orar? Senhor, nós queremos entregar os nossos corações, as nossas vidas diante do Teu altar, para que o Senhor restaure, Senhor, aquilo que precisa ser restaurado. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui, Senhor. E se há algo que foi quebrado, que precisa de restauração nesse momento, Pai, eu te peço que o Senhor haja no coração, nos nossos corações, produzindo arrependimento, e que os nossos joelhos possam se dobrar diante do Senhor, em contrição, em humildade, em dependência do Senhor, para que a gente não busque mais os nossos próprios meios, Senhor, nossos próprios impulsos para resolver essas coisas, mas busque em Ti a restauração de todas as coisas. E a gente sabe que isso vai acontecer. Pela Tua palavra, Senhor, a gente sabe que isso é verdade. Faz essa verdade ser verdade nas nossas vidas também, Senhor. Eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Um ótimo dia.